Oi pessoal, eu sou a professora Nelise e hoje a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, confere o vídeo anterior sobre o nazifascismo para você entender um pouquinho melhor esse contexto. Bora para a aula? Bom, o final da Primeira Guerra Mundial, ele não significou a paz completa nos países europeus, né? Muito pelo contrário, alguns países, especialmente Alemanha, Itália e Japão, saíram aí da Primeira Guerra Mundial totalmente insatisfeitas com o resultado. A Alemanha, porque ela foi basicamente humilhada por meio do Tratado de Versalhes, considerada a grande culpada pela guerra. A Itália, porque mesmo tendo mudado de lado, indo para o lado dos países vencedores, não recebe os territórios nem as recompensas que ela tinha esperado. E o Japão também não sai satisfeito porque se sente traído por não ter conseguido os territórios, não ter conseguido se expandir como ele tinha esperado. Essas frustrações fizeram com que o sentimento nacionalista, revanchista ficasse cada vez mais forte entre esses três países. É por isso que esses três países vão se unir e vão criar uma aliança chamada de Eixo Roma-Berlim-Tóquio, Essa aliança muito militar e estrategista vai ser uma das responsáveis pelo início da Segunda Guerra. Essa política militar expansionista fica cada vez mais forte durante a década de 30. Lá no Oriente, o Japão, ele vai acabar invadindo a região da Manchúria, na China, e depois, durante a guerra, vai invadir praticamente todo o país, A Itália começa a sua expansão no norte da África, na Etiópia, e aos poucos esses dois países vão se colocando militarmente. Do outro lado, a gente tem também a Alemanha, que começa uma política expansionista muito forte. Quando Hitler sobe ao poder, ele praticamente ignora todas as ideias do Tratado de Versalhes, começa a investir no exército, no movimento bélico e vem com a sua política expansionista de forma muito forte. A primeira expansão de destaque é a invasão da Áustria, a anexação da Áustria, chamada de Anschluss, em 1938. Essa anexação é feita basicamente quase sem violência, Foi ali um comum acordo, uma conciliação entre essas duas regiões, e é a partir daí que Hitler se sente confortável para expandir o seu território ao longo da Europa. É interessante perceber que, mesmo pouco tempo depois da Primeira Guerra, e mesmo com a criação da Liga das Nações, esse órgão acabou deixando de lado e ignorando essa expansão do eixo, que se mostrava cada vez mais forte. A França e a Inglaterra, que eram os países que tinham vencido a Primeira Guerra, vão também deixar de lado, ignorar essa expansão da Alemanha por meio de uma política que a gente chama de política de apaziguamento. Era a ideia da França e da Inglaterra deixarem de lado, apaziguar mesmo essas invasões, evitando assim um novo conflito, Esses países estavam se reerguendo ainda do pós-guerra e também pensando num outro lado, num lado mais estratégico e político, que se o nazismo se expandisse, ele evitaria o comunismo, evitaria o socialismo que estava crescendo lá no leste europeu. Então essa política de apaziguamento nesse momento foi ideal para a França e para a Inglaterra, mas ao mesmo tempo faz com que a Alemanha vá se expandindo e dominando cada vez mais territórios. Nesse contexto, o Hitler vai se aproveitar para anexar uma região da Tchecoslováquia, Essa região que, sem ser consultada, acabou sofrendo essa invasão por meio de um acordo entre a França, a Inglaterra e a Alemanha. Esse acordo de Munique, essa conferência de Munique, assinada em 1938, dava direito à Alemanha a anexar a região da Tchecoslováquia sem qualquer consulta do próprio país. Em troca, a Alemanha acabava aí com as suas exigências com relação a essa expansão. A ideia aqui, por meio da conferência, era de que a Alemanha parasse a sua expansão aí.
né? Caso ela expandisse, dominasse outro território, a ameaça era de que a França e a Inglaterra iriam declarar guerra à Alemanha. Dentro desse contexto de tentativa de expansão da Alemanha, acontece um acordo totalmente inusitado e que nenhum dos blocos ali dos movimentos esperava. É o chamado Pacto Nazi-Soviético ou o Pacto de Não Agressão. A Alemanha nazista, então, faz uma aliança com a União Soviética Socialista de Stalin para que ambos os países não invadam um ao outro, né? Então, a ideia, na verdade, por trás, né, existia ali uma cláusula secreta que esses dois países invadiriam juntos a Polônia. Para quem não se lembra, a Polônia era uma região da Alemanha e que depois foi dividida, foi separada da Alemanha com o final da Primeira Guerra. Então a ideia de Hitler era invadir um lado da Polônia e a União Soviética invadisse outra e os dois juntos basicamente se protegessem, né? Não era a ideia de Hitler ser invadido pela União Soviética, nem o contrário. Essa é uma época de várias charges, de muitas caricaturas, de sátiras que a imprensa coloca, até mesmo a imprensa brasileira, né? Pensando nessas disputas de territórios, nessas ideias desses grandes líderes, né? Então, tem uma charge que ilustra muito o Pacto de Não Agressão. É uma charge onde a gente vê o Hitler e o Stalin vestidos como se eles estivessem indo para um casamento. Então o Hitler está vestido de noivo e o Stalin com um vestido de noiva, né? Os dois estão juntos ali, a gente tem os símbolos, né? A suástica, a gente tem o símbolo do comunismo nesse momento e não se fala nada, né? Se deixa ali bem claro que é um casamento entre as duas grandes potências. E o que é importante pensar também que são duas ideologias que são totalmente opostas, mas que fazem esse suposto casamento aí, que é basicamente o Pacto de Não Agressão, o Pacto Nazi-Soviético. E é a partir daí que a gente vai ter o início da Segunda Guerra. Então, em 1º de setembro de 1939, Hitler, então, leva suas tropas, invade a Polônia, do outro lado, Stalin também, e nesse momento é declarada a guerra à Alemanha pela França e pela Inglaterra. Como Hitler não retira suas tropas, né, não se reporta a partir dessa declaração, a guerra se inicia. Para ficar um pouquinho mais fácil, a gente divide a Segunda Guerra em duas fases. A primeira fase vai de 1939 até 1941. É uma fase de forte expansão do eixo, em que os países, né, Alemanha, Itália e Japão, começam a expandir, começam a sua tentativa de dominação de territórios. É sempre bom a gente lembrar que essas expansões não são só por território em si, mas o que tem ali de matéria-prima dentro desse território. Então, muitas vezes, né, existe a necessidade do carvão, do ferro, até mesmo para ser utilizado, né, na guerra em si, nos armamentos, e também territórios que eram estratégicos no sentido geopolítico de outras invasões. A expansão do eixo, ela vai continuando, né? Por exemplo, na Itália, que vai dominar a Grécia, a região da Albânia, né, do leste europeu. O Japão completa o seu domínio na China e a Alemanha começa a expandir o seu território, passando pela região da Holanda, da Bélgica, até invadir o norte da França. A ideia de Hitler logo de início era invadir a França, era conseguir dominar esse território, que foi algo que lá na Primeira Guerra não se fez, né? Então, os nazistas conseguem contornar a linha Maginot, que era uma linha entre a Bélgica e a França, que evitava as invasões. A partir desse momento, os franceses são dominados, o norte da França fica todo dominado pelos nazistas, enquanto o sul tem um governo colaboracionista, né, um governo nazista ali, que vai dividir a França em duas partes, né? O domínio da França é essencial, né, nessa estratégia até revanchista do Hitler, e vai ser um baque muito forte para os franceses, né? Eles que faziam parte dos aliados,
que até então nunca tinham sido dominados dessa forma. Nesse contexto também de expansão, os alemães vão tentar o tempo todo invadir a Inglaterra, bombardeando os ingleses, principalmente com o uso da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. Então, nesse momento, você tem uma grande destruição em Londres, né, na capital. A ideia dos alemães nesse momento era de destruir qualquer tipo de abastecimento que chegasse na capital, né, inglesa. Ao mesmo tempo, os ingleses tentam revidar com a Força Real, né, a Força Aérea Real Britânica, que vai ser muito importante para que os alemães não consigam invadir a Inglaterra. Para ajudar os italianos, né, nessa sua expansão pelo Oriente, para evitar o transporte também de petróleo para a Inglaterra, a Alemanha vai acabar levando o seu exército para o norte da África, ali para a região do Oriente também, um exército chamado de Afrika Korps. E no início você vai ter ali uma expansão, né, a vitória em várias batalhas nessa região. Como eu disse, a gente divide a guerra em duas fases e a segunda fase começa em 41 e vai até 1945 com o fim da guerra. Essa é uma fase de contenção do eixo, de derrota das tropas, né, e de um destaque muito forte nessa reviravolta da guerra. A grande reviravolta é em junho de 1941, quando Hitler vai romper o pacto de não agressão, o pacto nazi-soviético, e vai começar a tentar a invasão dentro do território soviético. É nesse momento que o Stalin, então, deixa de lado esse apoio da Alemanha e passa a fazer parte dos aliados. E aí a Alemanha se vê um pouco encurralada, ela precisa lutar em duas grandes frentes de batalha, no Ocidente, né, e no Oriente também. Então ela tem a invasão vinda da União Soviética e também dos aliados. Em 1941, esse foi um grande ano, um ano decisivo para a reviravolta da guerra, também acontece o ataque a Pearl Harbor, né? Esse que era um grande porto estadunidense, é uma base naval no Havaí, vai ser atacada pelos japoneses, matando ali milhares de militares, de marinheiros, e isso vai fazer com que os Estados Unidos, que até então estava neutro na guerra, se posicione ao lado dos aliados e entre no conflito. Qual foi a grande questão aqui, né? O Japão, ele acaba fazendo esse atentado, fazendo esse ataque, muito porque os Estados Unidos estavam tentando também expandir território, tinham um interesse imperialista na região do Oriente e isso conflitava com os interesses do Japão. Então, esse ataque faz com que os Estados Unidos entrem na guerra e o início, né, de toda a mudança no curso da guerra vai acontecer a partir daí. Em 1943, então, os Estados Unidos passam a vencer diversas batalhas no Pacífico. Em 42, os ingleses conseguem invadir o norte da África, tirar toda aquela influência do eixo daquela região e o Mussolini se vê totalmente aí perdido, se vê acurralado com essas mudanças. Ele acaba indo para o norte da Itália, mas lá ele vai ser capturado e nesse contexto ele vai ser fuzilado, vai ser morto pela população italiana que fazia parte do movimento de resistência. Sem o apoio, então, agora da União Soviética, a Alemanha percebe que ela precisava tomar outras atitudes, outras iniciativas e toma como ideia invadir a União Soviética. Então, de início, existia a tentativa de invasão, de penetração desse território com a Operação Barbarossa, e aí esses alemães têm o objetivo básico de dominar a cidade de Stalingrado, que era uma cidade importante para abastecimento e também estratégica. Esse é o grande erro, esse é o grande problema que o Hitler vai enfrentar, porque os seus soldados estão há muito tempo lutando na guerra, o inverno da União Soviética era de menos de 20 graus, os soldados da União Soviética tinham uma estratégia de guerra chamada de terra arrasada, então eles queimavam, destruíam as plantações, derrubavam as casas e saíam do território, né? Tiravam toda a população daquela região.
quando os alemães chegavam, não existia nada ali, né? Então eles não tinham onde se abrigar, não tinham o que comer, e isso foi cada vez mais minando o exército alemão. A Batalha de Stalingrado foi decisiva, é nela que o exército alemão sofre uma grande derrota e a partir daí, né, os alemães vão cada vez mais perdendo a sua força na Segunda Guerra. Essa vitória dos soviéticos vai fazer com que os aliados, né, se aproximem cada vez mais do país. Ao mesmo tempo, os territórios que antes eram dominados pelos alemães começam então agora a ser dominados pelos soviéticos, que vão implantando aos poucos o socialismo nesses locais, principalmente ali na região do leste europeu. E isso vai trazer consequências mais para frente quando a gente for falar sobre a Guerra Fria. Ao mesmo tempo que a guerra está acontecendo, que essas fases estão passando, né, a gente vai ter dentro do território alemão, do território polonês, a criação dos campos de concentração e dos campos de extermínio. Então, esses campos eram onde os alemães levavam ali judeus, comunistas, ciganos, testemunhas de Jeová, populações que eram excluídas socialmente, que eram consideradas de raças inferiores e que iam até esses campos, muitas vezes para trabalhos forçados, para trabalhos quase como escravos, né? Ou então iam para ser realmente exterminados. Aqueles que não eram considerados aptos a fazer os trabalhos eram mortos muitas vezes nas câmaras de gás, né? Ou aqueles que conseguiriam sobreviver faziam esses trabalhos forçados. É importante a gente ressaltar que muitos aliados e muitos países sabiam desses campos de concentração, tinham conhecimento, mas que eles só viraram o centro da atenção quando os alemães já tinham perdido a guerra, já estavam ali fracos, e aí os ingleses, os franceses e os soviéticos vão atrás desses campos para libertar essas pessoas. Pensando lá para o lado ocidental, na França, que estava dominada pelos nazistas durante muito tempo, a gente começa a ter uma resistência quando a guerra vai chegando ao fim, vai se aproximando ao fim. Em 6 de junho de 1944, os aliados, né, os ingleses, os estadunidenses, né, e os próprios franceses dominam a região da Normandia, né, no litoral da França, e conseguem retomar o território francês e expulsar os alemães. Esse dia é chamado de dia D, né, que é meio que uma tradução do inglês para D-Day, né, o dia que seria feito uma invasão, né, que seria feito ali uma grande mudança nesse contexto. Então, quando os franceses, né, não estão mais dominados pelos nazistas, é que a gente começa a ver mais claro esse enfraquecimento do eixo e aí o final da guerra se aproximando. O ano final da guerra, 45, é extremamente importante, ele tem vários acontecimentos e antes mesmo da guerra acabar, as maiores potências, né, os aliados aí nesse momento vão se reunir numa conferência para decidir o que fazer com o continente europeu com a guerra se aproximando do fim. A Conferência de Potsdam tinha como objetivo dividir, né, a Alemanha em 4 áreas de influência, entre elas dos países capitalistas, né, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, e a potência socialista, a União Soviética. Além disso, foi criado nessa conferência a ideia, né, do Tribunal de Nuremberg para condenar os crimes nazistas, principalmente os crimes antissemitas, né? Então, a partir daí a gente já tem uma noção de que a guerra estava chegando ao fim e que essas potências estavam se organizando, se preparando para o que viria depois. Se aproveitando então dessa derrota alemã, principalmente depois, né, do dia D na França, os soviéticos vão adentrando o território alemão, vão invadir a cidade de Berlim, cercar a cidade, o que vai fazer com que o Hitler, em abril de 45, né, cometa o suicídio dentro do seu bunker, do lugar onde ele tinha ali se escondido durante esse tempo de enfraquecimento da Alemanha. Esse domínio dos soviéticos e depois da morte de Hitler vai fazer com que os próprios soldados alemães comecem a se render e vão desistindo do conflito. Embora a guerra na Europa já tinha basicamente chegado ao fim,
Lá no Oriente, com o Japão, ainda havia os conflitos, né? O Japão estava perdendo muitas batalhas, os Estados Unidos dominando, mas em agosto de 45 ocorre aí uma grande mudança, né? Os estadunidenses jogam 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, no Japão, que vai fazer com que haja muitas mortes, né, muito sofrimento, uma devastação ali enorme, e isso basicamente faz com que se encerre a Guerra do Oriente e a Segunda Guerra de forma geral. É importante a gente pensar que essa atitude dos Estados Unidos já estava bastante vinculada a essa corrida armamentista, a essa ideia de quem tinha, né, as bombas atômicas, quem tinha esse domínio armamentista, porque a União Soviética já dava sinais dessa concorrência com o lado capitalista. O Brasil também teve participação na Segunda Guerra Mundial, dessa vez levando os seus soldados que entraram em conflito, né? E é muito interessante entender como no Brasil isso acabou afetando a nossa própria política e a nossa economia. Então, por que o Brasil entra na guerra, né? Em 1942, alguns navios brasileiros são afundados por alemães, né? Então a ideia da Alemanha era de certa forma tentar dominar também a América do Sul, e aí o Getúlio Vargas, que até então estava neutro, né, não se posicionava ao lado nem dos aliados nem do eixo, sofre muitas pressões, opinião pública, e acaba levando o exército, né, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, para a guerra, que começa a enfrentar o eixo em 1943, principalmente lutando no território da Itália. Então tem algumas batalhas de destaque que os brasileiros ajudam a vencer, né, ajudam os aliados a vencer, por exemplo, a Batalha de Monte Castelo, e isso vai fazer com que quando o exército volte para cá, ele esteja muito fortalecido, né? Mas para o Getúlio Vargas, politicamente, a Segunda Guerra acabou afetando o seu governo, principalmente porque aqui a gente tinha um governo autoritário, uma ditadura do Estado Novo, só que a gente foi, né, até a Europa, levou o nosso exército para defender países democráticos, para ir contrário ao autoritarismo fascista. Então isso levou a um questionamento do governo que vai se enfraquecendo e essa ditadura vai se rompendo. Economicamente falando, foi bom para o Brasil, porque a gente também acaba utilizando nossa matéria-prima, os nossos recursos para ajudar na fabricação de armamentos, então a nossa economia se desenvolve bastante nesse contexto também. Uma dica legal sobre o período da Segunda Guerra é que a gente tem muito livro, filme, documentário, muita coisa interessante para assistir, para ler em paralelo, além de aprender o conteúdo. Então vou dar algumas dicas para vocês. Tem um documentário da Netflix muito bacana chamado Segunda Guerra em Cores, em que existem vários vídeos da época e toda uma narrativa explicando a Segunda Guerra por meio de imagens que foram coloridas artificialmente. Então dá uma impressão bem interessante, dá uma sensação bem mais completa na hora da gente assistir. Tem filmes também que são clássicos e que são muito bacanas, eu poderia falar de vários aqui, mas a gente tem A Lista de Schindler, que fala sobre essa questão dos campos de extermínio, dos campos de concentração, é um clássico, né? Tem também O Resgate do Soldado Ryan, que tem uma visão ali mais estadunidense do conflito, mas que também é bem interessante. Em livros, a gente tem O Diário de Anne Frank, que é um relato muito importante, muito delicado desse período da Segunda Guerra. E um outro livro que traz relatos de mulheres soviéticas que participaram do conflito, que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Então fica a dica aí para vocês assistirem, lerem, para completarem um pouquinho mais os estudos. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida também, não deixa de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E até a próxima aula!